cuidado com cada um de nós, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todos os males. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós só temos palavras de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Grato, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque a tua mão, a tua destra tem nos sustentado. E aqui, ó Deus, nós queremos declarar a nossa gratidão por tudo aquilo que tu és, entoando louvores ao teu santo nome. Oferecemos esse culto e esse tempo para o Senhor. Nós oramos e pedimos a tua presença neste lugar, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou de passagem aqui. Este não é o meu lugar.
Louvado seja o nome do Senhor. O bem mais precioso que nós temos, querido, é a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nada, nem no céu e nem na terra, pode substituir a presença dele. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. Eu construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro os meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu construirei no cume do monte um altar, e o
Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor com a sua oferta de gratidão, dizimando na casa do Senhor, com alegria no seu coração, como parte da tua adoração, da tua fidelidade com o Senhor. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me ao teu grande amor, receber teu abraço, sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me ao teu grande amor, receber teu abraço, sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios.
Deus. Você pode se assentar, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra. Temos alguns textos bíblicos aqui para passar para os irmãos. Você acompanhar aí nessa palavra de hoje. Amém, queridos? Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. O texto que nós vamos ler está em Apocalipse, o primeiro texto. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos aí. Capítulo 6, versos de 1 a 8 em Apocalipse. Então vamos lá? Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. E lhe foi outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. Verso 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, clamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Verso 7. Então ele abriu o 4º selo e ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Agora você vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus 24, 21, diz assim: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Este texto aí do capítulo 22, do versículo 1 a 14, eu vou comentar sobre ele daqui a pouco, tá?
a parábola do banquete nupcial ou do grande banquete. Então você já deixa marcado esse texto aí, naquele marca a Bíblia aí, que eu vou falar daqui a pouco, os versículos de 1 a 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 19, esse eu vou ler agora. Apocalipse 19, versículo 9. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Aí você guarda agora aquele texto de Mateus 22 para daqui a pouco, tá bom? Então hoje o tema que eu vou falar com a igreja é sobre as bodas do Cordeiro, como você acabou de ver aí, né? A versão que eu li aqui fala núpcias do Cordeiro, bodas do Cordeiro. E o outro tema é a grande tribulação. Eles estão ligados aqui no mesmo evento, as bodas do Cordeiro e a grande tribulação. Esse é o tema de hoje, tá bom? Então tem tudo a ver com estar buscando a preparação para a volta de Cristo. Esse tema, as bodas do Cordeiro e a grande tribulação. Então, queridos, fato é que nós já temos visto aí uns sinais crescentes da proximidade da volta de Cristo. Incertezas, guerras, catástrofes, né? E a frieza espiritual. Eu não sei se você acompanha os noticiários, mas você deve ter visto, né? Lá no Rio de Janeiro, mais de 60 pessoas que tiveram sua vida ceifada, né, atacada lá pelas facções criminosas, né? Então assim, a violência para todo lado, a frieza espiritual, a falta de amor, tudo isso tem acontecido. Então nós podemos olhar para todos esses acontecimentos em volta do mundo, que está acontecendo lá na faixa de Gaza, na Rússia, na Ucrânia, e nós perguntamos: será que o fim está próximo? Lógico que está, queridos. E a palavra, a Bíblia nos revela dois grandes eventos num calendário profético, porque isso ainda não aconteceu. Então nós, como povo de Deus, aguardamos o cumprimento dessas duas revelações, esses dois grandes eventos proféticos de Deus, que se cumprirão, que a palavra de Deus, ela não falha, tudo passará. A própria palavra diz: todas as coisas irão passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então o primeiro grande evento aí, que na verdade está ligado aí, uma realidade com a outra, a grande tribulação, um período de juízo, um período de sofrimento sem precedentes. Ou seja, todo o sofrimento que nós estamos vendo, querido, até agora, é apenas um ensaio para o que será a grande tribulação. Agora você imagine, né? Já não está bom, imagine então nesse período de grande tribulação. Para você observar como está próxima a vinda de Jesus, o profeta Daniel, ele resume toda a história da humanidade em 70 semanas. Talvez você já ouviu falar das 70 semanas de Daniel. Então, segundo o estudo do profeta Daniel, nós estamos na 69ª semana. Então a 70ª semana é que se darão esses fatos aí, da grande tribulação e das bodas do Cordeiro. Então falta bem pouco, né? 68 semanas se cumpriram, nós estamos vivendo a 69ª. Só falta mais uma. E de acordo com o estudo das 70 semanas de Daniel,
esses períodos aí de semanas se referem a anos. Por isso alguns estudiosos e teólogos afirmam que a duração da grande tribulação, bem como a duração das bodas do Cordeiro, é um período então de 7 anos, de acordo com alguns estudiosos, alguns teólogos. Por sua vez, as bodas do Cordeiro é a celebração celestial, ou seja, a união entre Cristo e a igreja. Enquanto isso vai acontecer no mesmo período, na mesma época, enquanto a terra mergulha em trevas, em dor, nós acabamos de cantar, o céu é o meu lugar, né? Quero ir mais alto. Então, enquanto aqui na terra haverá trevas, dor e sofrimento, no céu haverá festa. A palavra bodas significa festa, núpcias, festa, comparando aí uma festa de casamento. Será uma festa dos remidos do Senhor com Cristo. Então, querido, primeiro falando da grande tribulação. A grande tribulação será logo após o arrebatamento da igreja. É assim que nós cremos, é assim que eu creio, é assim que eu aprendi e à luz da palavra. Então, a grande tribulação vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Sobre o arrebatamento eu já falei na última quarta-feira, se lembra? Não é? 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Quem tiver com a lâmpada acesa entra, quem não tiver com a lâmpada acesa, eu falei lá das 10 virgens e a preparação, 5 estavam preparadas, as outras 5 não. Quem estava preparado entrou na festa com o noivo, e quem não estava ficou de fora. Então, por que eu digo que a grande tribulação será logo após o arrebatamento da igreja? Porque não existe nenhuma base bíblica que fundamente, que nos faça acreditar que a igreja passará por aquele período tenebroso, angustiante, de trevas e de dor. Então, a visão da qual eu partilho e compartilho com vocês, os teólogos chamam de pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista, ou seja, seremos arrebatados antes, por isso a palavra pré, antes da grande tribulação. O que vai acontecer? O que nós cremos, tanto os santos que já morreram no Senhor, quanto os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, serão retirados da terra antes de começar a grande tribulação. Então, o que nós cremos, queridos, na visão da nossa igreja e a corrente teológica que seguimos é o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo e o milenismo. É nisso que nós cremos. Dispensacionalismo fala das dispensações que eu já falei aqui para vocês, que são 7. E nós estamos vivendo a 6ª. São as seguintes dispensações, desde a formação do homem até os dias de hoje. Então nós temos, primeira dispensação, inocência, quando o homem não conhecia o mal, ele só conhecia o bem, não era assim? Ele passou a conhecer o mal depois que ele comeu lá do fruto do conhecimento do bem e do mal. Inclusive tinha uma consequência, no dia em que dela comerdes, certamente. Então, a primeira dispensação, inocência. A segunda dispensação, a consciência, porque o homem passou a conhecer o que era bom e o que era mal. Tanto é que um irmão matou o outro, né? Que a maldade já nasce com o homem, consciência do bem e do mal. Terceira dispensação, o governo humano. O homem tomou as rédeas da sua própria vida, colocou Deus de lado, não é? Inocência, consciência, governo humano.
Lembra quando o homem, cada um fazia o que dava na sua cabeça? Por isso Deus resolveu começar tudo de novo, né? Veio o dilúvio, porque as pessoas não estavam nem aí para Deus, casavam, se davam em casamento e vai. A quarta dispensação é o governo patriarcal, foi levantado Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? Os chefes, os líderes do povo. Então, inocência vai contando, consciência, governo humano, e a quarta, governo patriarcal. A quinta, bastante conhecida, é a lei. Nós temos lá Levítico e Deuteronômio, as leis de Deus. A lei de Moisés, a lei mosaica, foi dada para o povo. A quinta dispensação já passou. Não vivemos mais no período da lei, né? Nós vivemos na sexta dispensação, que é chamada de graça, que nós recebemos na pessoa de Cristo, na sua primeira vinda. Estamos então na sexta dispensação, na graça. E a última dispensação que nós vamos viver aqui na terra chama-se milênio, tá? Milênio é o tema de uma dessas ministrações na quarta-feira. Eu só vou falar do milênio, aí você vai entender direitinho, tá bom? Então, agora eu expliquei, somos dispensacionalistas porque nós cremos nessas dispensações. Somos pré-tribulacionistas porque cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. E nós somos milenistas porque nós cremos que ainda existe mais uma dispensação, o milênio, que nós vamos falar para você numa das quartas-feiras aqui. Mas existem outras correntes. Existe o gosto para tudo, existe a corrente chamada mesotribulacionista. Essa visão, essa corrente teológica chamada mesotribulacionista, porque eles negam que a igreja vai ser arrebatada antes. Meso já está dizendo no meio, meso. Então eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Se é no meio, então a igreja vai passar 3 anos e meio de tribulação. É o que eles acreditam. E existe outra que ainda consegue ser um pouco pior do que a mesotribulacionista, que é a pós-tribulacionista, que eles acham que a igreja vai passar todo o período da grande tribulação e vai ser arrebatada na manifestação de Jesus em glória. Então vai ser arrebatado para quê? Você vai passar o período todinho, né? Mas tem alguns que acreditam. Mas eu creio que a igreja está isenta desse período profético de sofrimento. Abre comigo para você ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Razões porque nós cremos no pré-tribulacionismo. Eu podia ler bastante versículos, mas o tempo aqui não vai permitir, senão eu não vou conseguir chegar nem na metade. Eu vou ler alguns, vou ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que diz assim: quem encontrou diga amém. 1 Tessalonicenses 1,10 então vai dizer assim para nós, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então aqui o texto está deixando bem claro que nós vamos ser livres da ira que vai vir, está falando da grande tribulação. Também lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Amém? Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O texto está dizendo que ele vai nos livrar. Então por que eu acredito que vai passar pela metade, ou que vai passar ela inteirinha? Não, por isso pré-tribulacionista é a visão. A grande tribulação é o dia do Senhor, no qual Deus vai entrar em juízo com o mundo inteiro, um mundo altivo, soberbo,
orgulhoso, rebelde, impenitente, que não quer se arrepender. Está bem perto de chegar, né? Que o povo está praticamente assim já, né? Rebelde, altivo, não quer saber de Deus, não quer se arrepender dos seus pecados. A grande tribulação, ela recebe algumas denominações, alguns nomes aqui na Bíblia também, esse período de grande tribulação. Eu só vou dar a referência porque não vai dar tempo de eu ler tudo. Então ela recebe o nome de Dia do Senhor. Lembra? O grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação. Sofonias capítulo 1, versículo 14. Eu só falei que eu vou dar referência, não vou ler, você pode ler aí. Também é chamada a grande tribulação do dia da angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Também é chamado de o dia da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. E, como deixei bem claro, vai acontecer após o arrebatamento da igreja, conforme o texto que eu já li, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então logo chegamos à conclusão que a igreja não irá experimentar a grande tribulação. A igreja que eu digo, querida, os santos, os fiéis e verdadeiros, não é só aquele que fala que é crente não, é aquele que é. Falar é uma coisa, ser é outra, tá bom? Então o tema de hoje é justamente sobre este contraste aí, da grande tribulação e das bodas do Cordeiro. Na terra, grande tribulação é dor, então, e lá no céu, glória. É a escolha que nós fazemos hoje. Dor, eu ser uma pessoa fiel vai fazer toda a diferença. Viver como crente de verdade. Enfrentar a dor ou estar na glória no céu? Na grande tribulação ou na boda do Cordeiro? A diferença entre os que ficaram e os que subiram, ou os que ficarem, que é futuro, né? E os que subirem, vai ser exatamente essa: dor na terra ou glória no céu. E aí nós vamos ver quem vai participar, pastor. Quem vai participar das bodas do Cordeiro e quem vai enfrentar a grande tribulação. É o que eu vou falar com você agora nos próximos tópicos. Ainda na grande tribulação, que você já sabe que é o juízo de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8, que eu li com você no início, descreve aí a abertura dos selos e fala de 4 cavaleiros. Já teve até filme com esse tema, né? Os cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Tem uma versão que fala do cavalo amarelo como esverdeado. É o cavalo amarelo, tá? É porque é esverdeado porque ele tem cor de doença. Já viu amarelo de doença? Quando a pessoa está aquela... chega a ser esverdeado mesmo, né? É um amarelo assim. Tem versão que traz esverdeado. Tem algum aí que tem essa aí? Que traz lá o quarto cavaleiro. A minha fala amarelo, mas tem alguma que traz esverdeado. A sua, Raquel? Pálido, esverdeado. Exatamente. É o que dá demonstrar que a pessoa está doente, né? Então o cavalo branco fala aí de engano. Esse aí não é Cristo, irmãos. Por isso que ele engana, né? Olha como ele vem parecido. O do capítulo 6 aí. Olha como ele vem falso. O cavaleiro do cavalo branco deste capítulo 6 não é Cristo, é o anticristo, é um falso Cristo. E ele vai enganar, vai seduzir, vai aqui com um cavalo branco empunhando um arco, foi dado uma coroa, cavalga altaneiramente, ou seja, cheio de, né, olhando para cima, e vem como vencedor determinado a vencer. Outra versão diz que vem vencendo e para vencer. Esse aí, querido, é o próprio anticristo, que vem para enganar e vem
com falsidade que vem para seduzir, e vai seduzir. Tem crente que já leu isso aqui e achava que isso aqui era Cristo, lendo, e achava que era, não leu direito, não percebeu, achou que esse cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 é Cristo. Não é, é o anticristo. O cavaleiro vermelho fala de guerra, de sangue. Você está tendo guerra hoje, fala que naqueles dias vai ser muito pior, como nunca se viu, você imagina, não é, querido? O cavaleiro preto fala de fome e miséria. Fala aí, ó, o preço dos alimentos, né? Quando diz aí, ó, eu vou mudar aqui a minha versão para ARA, que é a revista e atualizada, que diz assim, ó, o cavaleiro preto diz assim: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Queridos, 1 denário é o salário de um dia inteiro. É a mesma coisa de você pegar o que você ganha aí no mês, divide por 30. O teu salário divide por 30. Você vai comprar uma medida de trigo. Imagine você ir no mercado e comprar 5 quilos de trigo. Eu estou colocando aqui até muito trigo. 5 quilos de trigo por o seu salário de um dia. É muito caro, não é? É altíssimo. Se você dividir o seu salário por 30, tem gente aqui que vai dar esse quilo de trigo aqui por R$500, R$300. Estou jogando aí uma média, não é isso? É muito caro. Já pensou? Tu comprou um pacotezinho daquele de farinha de trigo por R$300, R$200, que seja R$100, já está demais, não é? É muito dinheiro, caro. E aí diz 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, querido, para você ter noção de que a fome e a miséria vai aumentar. É ilusão pensar que aqui nessa terra vai melhorar. Você vai ver que vai melhorar na última dispensação, no milênio. E eu não vou falar para você o que é que vai acontecer lá. Você vai ter que vir para você entender sobre o milênio. E não é o céu. O milênio não é o céu, não. Tem gente que tem uma corrente aí herege que diz que o milênio já é o céu, que o céu vai ser aqui. Não é, não. Nem aquele ditado popular que diz que o inferno é aqui, o inferno também não é aqui. E outra que diz que o céu vai ser aqui, não é também. Nenhum nem outro. Você tem que vir para entender como é que vai ser aí o milênio. A gente já sabe que no arrebatamento, nem todo mundo vai ver Cristo, vai ver? Não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17, diz que Ele ficará nas nuvens e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E no milênio, como é que vai ser? Você tem que vir na próxima quarta-feira para você saber, senão você não vai ficar sabendo hoje como é que vai acontecer. Eu só sei que no arrebatamento nem todo olho verá, só aqueles que forem atraídos até Ele. Já no milênio vai ser diferente. Mas aqui, queridos, além de tudo, além do engano, além das guerras, do sangue, da fome e da miséria, ainda vem o cavalo amarelo. Para quem acha que a pandemia que enfrentamos já foi muita coisa, aqui está falando do cavalo amarelo, que vai receber autoridade. Vai receber autoridade. Esse cavalo amarelo, versículo 8, o nome dele é morte e inferno. Foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Vai matar de todo jeito. Queridos, se a gente for calcular a 4ª parte da terra, sabe o que isso significa? 25% da população vai morrer. Se você pega dividido por 4, uma 4ª parte, você pega 100%, divide por 4, vai dar 25%. Então, 25% da população da terra. Esse cavaleiro aí, o cavalo amarelo,
vai ter autoridade, vai receber aí, ó, para matar. A espada, o que a espada não pegar, a fome pega. O que a fome não pegar, a mortandade, as pestes, as pandemias que vão vir. E queridos, inclusive já existe especulação aí de uma nova pandemia. E é verdade, está aí, ó, vai ter mesmo. A Bíblia não mente. Não foi essa que aconteceu, não. Vai vir outra pior. Vai vir outra pior. E aquela que é a peste, ó, livrou da espada, livrou da fome, livrou das doenças, e ainda tem as feras da terra. O que vai acontecer aqui, meu pai? Os bichos vão ficar doidos, é? As onças vão invadir a cidade. O que vai acontecer? Eu não sei, não quero saber, nem quero estar aqui. Só sei que vai ser assim. Vai ser desse jeito que você está vendo aqui, que a palavra do Senhor, ela não falha. Nunca falhou e jamais falhará. Tolo é quem acredita que isso aqui não vai acontecer. Vai acontecer. Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus, que eu li com você e repito, capítulo 24, verso 21, porque haverá então grande tribulação como nunca. Queridos, Jesus já mentiu alguma vez para você? Alguma palavra que Jesus disse aqui não cumpriu? Ele disse que como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá, depois da grande tribulação, nem jamais haverá outro período terrível como esse. Ou seja, não dá nem para imaginar quão ruim, quão terrível será. Um tempo de juízo, um tempo de perseguição, um tempo de dor, não apenas dor física e tortura, mas dor espiritual também. Queridos, Deus, o próprio Deus, é por isso que eu digo, eu não, a Bíblia que diz, eu acho que é Hebreus capítulo 10, versículo 25 ou versículo 32, que diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu acho que é Hebreus 10, 32 ou 10, 25, confirma aí para mim alguém, por gentileza, que eu acho que é 32 mesmo, Hebreus 10, 32, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. 10, 31, Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E a grande tribulação, queridos, o próprio Deus é que vai derramar juízo sobre a terra. Está aí, você está vendo selos, depois dos selos vem as taças, depois das taças vem os flagelos. É só coisa ruim que vai acontecer. Quando você lê Apocalipse, você está vendo aí dos selos, o quinto selo, o sexto selo, aí passa para o outro capítulo, aí você começa a ver 7 taças, 7 flagelos ou 7 iras. É assim, e é do próprio Deus. O próprio Deus irá derramar sua ira sobre o mundo. E por que Deus vai fazer isso? Porque o mundo rejeitou. Cada vez mais as pessoas estão rejeitando a Deus, irmão. Você está vendo isso? Nós estamos vendo. Cada dia mais as pessoas estão rejeitando a Deus. E vai chegar um momento que Deus vai derramar a sua ira sobre todos que o rejeitaram. Aqueles que zombaram do Evangelho. Nós estamos vendo um ensaio disso acontecer. Nós já vimos ensaio disso no carnaval aqui no Brasil mesmo, deles colocarem o diabo chicoteando Jesus. Quem não sei quem viu essa cena aí do carnaval que aconteceu aqui no Brasil. Outro, né? Travestido, pendurado na cruz, zombaria com Cristo, zombaria com o Evangelho. Já está acontecendo ensaio, e isso vai só piorar. Zombaria com as coisas de Deus. As pessoas estão brincando com a fé. Brincando. Esses dias eu mostrei um vídeo para uma irmã. Eu fui fazer uma visita, uma senhora. Mostrei para ela, olha essa igreja aqui, lá em Belo Horizonte. O pastor vestido de saia.
de saia jeans, o pastor. Mostrei até para a missionária Pedrinha, missionária, meu Deus, que tentando acreditar. A gente olha aquilo, está tentando entender. Que é isso, meu pai? Zombaria, a pessoa está brincando com a fé, arrancando, mudando a palavra de Deus, tirando e colocando aquilo que lhe convém. E a palavra mesmo diz: ai daquele que mudar uma vírgula, um tio do que está escrito aqui nesse livro. Ai daquele. E essas pessoas vão enfrentar o preço da incredulidade, justamente na grande tribulação. Está guardado, está reservado esse tempo aqui para essas pessoas incrédulas, para quem não crê em Deus, para quem brinca. E não é só para quem está lá no mundo brincando, não, é para aquele que brinca de ser crente também, brinca de pegar na Bíblia e vive uma vida toda desorganizada. Você é incrédulo também. E a palavra diz que de fora ficarão os incrédulos, os mentirosos. Ei, talvez a pessoa pense assim: o inferno foi reservado para assassino, foi reservado para estuprador, para pedófilo, mas foi reservado também, sabe para quem? Para os avarentos. Tem crente que passa 20 anos na igreja, nunca teve coragem de dizimar, nem de ofertar. Avarento. Você vai para o inferno, miserável, vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra que está dizendo. Abre comigo aí para você ver, salvo engano, 1 Coríntios, eu não anotei essa também, 1 Coríntios, acho que capítulo 6, vou achar os versículos agora. Estou procurando, achei, versículo 9 e 10, 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, se você acha que eu estou inventando isso, está aqui na Bíblia, quem vai ficar de fora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem abriu a Bíblia aí, diga amém. Quem não abriu, abra aí a Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos comer Bíblia. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Aí, você que gosta de pornografia, vai ficar de fora. Impureza, vão ficar de fora. Só Deus sabe, né? O que tu mexe aí no teu celular, no seu computador, sei lá no que. Você esconde de todo mundo, mas de Deus você não esconde, não. Você vai ficar pro dia da ira, se você não se arrepender, porque a ira de Deus vai vir sobre todos aqueles que não se arrependerem. Aí fala do segundo: idólatras. Mas esse aí eu não sou, não. Mas tem gente que idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra um time de futebol. Ídolo não é só aquela imagem lá, não. Tem gente que idolatra um time de futebol. Se o dia do culto for no dia do futebol, meu time de coração, eu sou Flamengo até morrer. Já viu a fidelidade que a pessoa tem com o clube de futebol? Tem um hino que diz, o hino do Flamengo mesmo fala, né? Era uma vez Flamengo até morrer, meu amigo. Sempre eu hei de ser. O meu maior prazer. Parece que é um compromisso até maior do que com Jesus, né? Será que você está com Jesus até morrer? Jesus é meu maior prazer, ver o Senhor brilhar na minha vida, seja na terra, seja no mar, vencer com Jesus. Era uma vez Jesus, eu sou contigo até morrer. Será que a pessoa é assim? Mas com o Flamengo é. Ele não compra uma Bíblia nova, mas a camisa do Flamengo é a original. Bíblia do... Deus me livre, a Bíblia já caiu até as capas. Ele não dá uma oferta na igreja, mas ele sai daqui de Porto Velho para ir assistir um jogo do Flamengo lá no Maracanã, que eu já cansei de ver galera daqui fazer isso. Sair daqui, pagar passagem só para assistir o jogo do Flamengo. O cara vai num dia e volta no outro. Tem um outro hino, que é o hino do Grêmio. Eu escuto, não torço para time nenhum, já torci.
Já torci para o Palmeiras. Não tem mundial e nunca vai ter, pelo jeito. Já viu alguém esculhambar com o próprio time? Porque eu já abandonei isso aí, é ilusão. Eu gosto de futebol, gosto de esporte, mas não sou torcedor fanático. Tem gente que chora, o time dele perde, ele tem vergonha de ir até para o trabalho no outro dia, para não ser zoado pelos colegas. Tem um hino do Grêmio que diz assim, o hino do Grêmio: até a pé nós iremos, olha, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Olha que lindo. Será que a pessoa é fiel assim com Jesus? Até a pé eu vou para a igreja, seja o que der e vier, mas o certo é que eu vou estar hoje com Jesus, aonde Jesus estiver. Olha que lindo. Se chover nem para o culto vem. Mas para o jogo do Grêmio, meu amigo, eu vou até nas altitudes, na chuva, no sol do meio-dia, mas eu estou lá com o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Marca um evangelismo, 3 horas da tarde, salta 500 demais, mas para o Grêmio pode. O evangelismo vai ser a pé. É a pé, não dá para ser de carro. Mas no Grêmio você não diz que vai até a pé nós iremos, para o que der e vier. Queridos, idolatria. Tem gente que idolatra outro. Para muitos o filho é o ídolo, o marido é o ídolo, a mulher é o ídolo também. Nem adúlteros, aquele que mancha o casamento. Está casado com a irmã, mas isso que não existe, isso que é coisa que colocaram na cabeça, colocaram mesmo na cabeça da pessoa, né? Não vai entrar os adúlteros. Os efeminados, sou eu que estou dizendo ou tua Bíblia está escrito isso aí? Vai entrar? Tem uma galera aí achando que vai. A minha Bíblia está dizendo efeminado. Tem algum aí que não está dizendo? Levanta a mão. A sua pega até mais pesado, né? Eu não vou nem repetir aqui. Fala lá para trás para o pessoal. O que fala a tua? Você escutou daí, né? O que a dela fala? Aqui, a minha ainda pega leve. Nem sodomitas. O que é sodomita? É a pessoa que é aquela libertinagem sexual. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, que eu não posso nem falar o nome, mas a pessoa disse assim: olha, a minha irmã que é casada, ela e o marido dela, eles de vez em quando chamam uma pessoa para estar com eles lá na hora da intimidade. Ela, se ela quiser, pode sair com outro, se ele quiser, ele pode sair com outra, e não sei o que, e vive nesse negócio aí. Digo, rapaz, como é que é o negócio? É desse jeito aí, como é que tem um nome para isso aí? Sem vergonha. Não é isso não que deram. Não é esse nome que falaram não. É outro nome que dão a isso aí, casal liberal, né? Relacionamento aberto. O irmão Almir já chamou, foi de sem vergonhice. Então é relacionamento aberto. Gente, que pouca vergonha. Não, eu concordo com você. Que é isso? Aonde é que nós vamos chegar? Sodomita vem da palavra Sodoma, daquela cidade lá que era esculhambado, né? Era bagunça. E aí continua o versículo 10: nem ladrões. Não, isso aí eu estou livre, graças a Deus, ladrão eu não sou. Mas você já leu Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12? Em que me roubais, diz o Senhor. E ele diz, Malaquias 3, 10 a 12: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, com maldições sois amaldiçoados. Então, quem não é dizimista e quem não oferta na casa do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz que é ladrão. Descobri hoje que eu sou ladrão, pastor. Ainda dá tempo de você se arrepender, dá tempo ainda. E aí continua: nem avarentos. Avarento, amarrado, atravessa o rio Madeira com um sonrisal na mão, o bicho chega seco do outro lado, meu amigo, não contribui com nada. Vai ser uma contribuição de R$20 para você vir para a rede de mulheres. Gente, R$20, vamos falar a verdade, O que você faz com R$20?
Teve irmã que não veio por causa de R$ 20. Se for fazer com os irmãos do mesmo jeito, né, Júlio? Quantas vezes já fizemos evento? R$ 10 para fazer um churrasco. Tem irmão que não vai para não contribuir com R$ 10. Meu Deus do céu, tem uma jararaca no bolso do cara e não vai. A miséria, o avarento, o legítimo avarento, ele é tão avarento que ele não gasta nem com ele mesmo. Vai ficar de fora. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus, querido. Então essa turma aí vai ficar de fora. Não vai. Zombam do evangelho, brincam com a fé, brincam com a palavra de Deus e vão pagar o preço mais adiante. Qual é o objetivo da grande tribulação? Tem um objetivo? Tem. Apocalipse capítulo 16, versículo 11. Apocalipse 16, 11. Agora vamos acelerar. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então aqui deixa bem claro que a grande tribulação é para justamente levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. Mas adiantou? Parece que nem a grande tribulação vai dar jeito. Olha, ao invés de haver arrependimento, vai ter mais o que aqui? Blasfêmia. Vão reclamar mais ainda de Deus, ao invés de se arrependerem. Não é fácil mexer com o ser humano, né? Está aí, ó. Versículo 10, aí do Apocalipse 16. Derramou o quinto a sua taça. Eu falei que tinha as taças, os flagelos, né? Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então, a grande tribulação vem para destruir o império do anticristo, mas vem para desestabilizar o atual sistema mundial. Livro do profeta Daniel. Vai lá, Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então aqui o profeta Daniel está falando que o governo, o sistema mundial vai ser quebrado, vai ser desestabilizado durante o período da grande tribulação. E ainda no versículo 44 aí de Daniel 2, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e os esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então a grande tribulação vai preparar o caminho para implantar o reino do Senhor Jesus Cristo. É a última dispensação que nós vamos falar aqui na próxima reunião. As 4 fases então da grande tribulação. Voltando para Apocalipse capítulo 6, no versículo 2, a primeira fase é a falsa paz. Ele vem oferecer uma falsa paz. Daniel capítulo 9, eu não vou ler, mas você pode abrir e confirmar. Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25 diz que ele vai fazer uma aliança, vai fazer um contrato, vai firmar, né, esse contrato, mas depois ele vai rasgar este contrato e vai mostrar de fato quem é. Então por isso ele vem para enganar. E torno a dizer a vocês, não podemos confundir esse cavaleiro do capítulo 6 com Jesus Cristo, que vai aparecer lá no capítulo 19, versículo 11, que volta glorioso para reinar e para implantar o milênio aqui, Apocalipse 19, 11.
esse é Jesus. Capítulo 6, versículo 2, o anticristo. Então a primeira fase da tribulação, essa falsa paz ilusória, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, 3 diz assim: e quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, deixa bem clara a palavra. Segunda fase da grande tribulação é a guerra, está no versículo 4. Terceira fase, a fome, e a quarta fase, a morte. Justamente os 4 cavaleiros que eu falei para vocês são as fases da grande tribulação. Agora você imagine, queridos, trazer para você a seguinte ilustração. Imagine que um navio, você está num navio e esse navio está prestes a afundar, e o capitão oferece então bote de salvação para todos, mas muitas pessoas começam a rir, começam a zombar e dizem: não, está tranquilo, ainda dá tempo, ainda temos tempo, né? E as águas então começam a invadir ali aquele navio, né? O convés vai invadindo tudo ali. Da mesma forma será na grande tribulação. As pessoas hoje acham que tem tempo. O bote que está sendo oferecido de salvação é justamente o Evangelho. Olha, existe salvação para você. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem muita gente achando que tem tempo. Não, eu ainda quero curtir. Eu já vi muita gente falar isso. Não, você virar crente agora. Tu é doido, estou novo. Eu quero aproveitar a vida. Quero curtir, quero beber, quero festejar. Ainda dá tempo de eu curtir muito, de aproveitar muito. Mas vai chegar o momento que as águas vão invadir. E aí não vai dar mais tempo, né? Tribulação é assim. Ela vem para dizer para nós que o tempo da graça vai passar. Vai passar. E tem muitas pessoas que vão perceber tarde demais. Tem muitas pessoas brincando com o tempo hoje, queridos, com o período da graça. Uma hora ele está na igreja, outra hora ele está no mundo. Vem na igreja quando dá vontade, busca a Deus quando dá vontade, ora quando dá vontade, procura a gente só quando a casa está caindo. Você conhece um monte de gente assim, que procura você só: irmão, ora por mim, fulano está doente, fulano está morrendo, ora por mim que eu estou desempregado, ora por mim que eu estou assim, só vive de momento, só quando precisa. É como se Deus fosse o corpo de bombeiro, só quando a casa está pegando fogo é que disca 193, depois nem lembra que existe. Hoje é o tempo em que Cristo está nos oferecendo o bote de salvação. A graça de Cristo ainda está ao nosso alcance, mas vai chegar o dia em que o cordeiro não vai ser mais cordeiro, vai ser leão. Você vai ver que ele não vai voltar mais como cordeiro. Ele já veio como cordeiro, agora ele vai voltar como leão. E ele vai voltar para julgar, com cetro de justiça. Então aproveite hoje, creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É melhor o cordeiro do que o leão. É melhor a graça do que o julgamento, do que o juízo. E por fim eu vou falar das bodas do Cordeiro. A grande tribulação você já entendeu. Para você conseguir dormir hoje eu vou terminar falando das bodas do Cordeiro, porque tem gente que está com o olho desse tamanho para mim, daqui eu estou vendo, está assim, está parecendo que está mais, não é num culto, é num filme de terror. É a realidade, tem que ser dita. É muito legal, né? Esse tipo de pregação motivacional, né? E vai, é muito bom, mas é bom saber da realidade, para você acordar enquanto dá tempo. As bodas do Cordeiro, como eu disse, é uma festa, a festa do crente, a festa dos remidos. E é igual aquela música diz mesmo, daquela banda Som e Louvor: quem está dentro não sai mais, quem está fora quer entrar. E aí é exatamente isso. Agora você vai para aquele texto que eu falei no início,
E eu não vou ler, mas você vai ter que ler aí. Mateus 22, de 1 a 14, que fala daquela parábola da grande festa. Tá? Então, nessa parábola aí, que eu vou falando, você vai passando o pano aí, Jesus compara o reino dos céus a um rei que preparou um banquete para o casamento do seu filho. E mandou convite para as pessoas importantes, né? As pessoas que ele considerava. Mas os convidados rejeitaram. Cada um deu uma desculpa. Você está vendo aí no texto? Que cada um deu uma desculpa. Ah, tem um negócio para resolver ali, não é isso, irmão Daniel? Cada um foi dando uma desculpa, né? Para não ir na festa. Confirma comigo aí, sim ou não? Hã? Cada um foi dando uma desculpa. Quem está lendo aí? Mateus 22, de 1 a 14. Chegou na parte que cada um vai dando uma desculpa. Ah, eu tenho que correr para fazer não sei o quê, não sei o que lá. Vai lendo aí. Então eles rejeitam o convite. Então o que o rei faz? Já que esse povo que eu chamei rejeitou, ele mandou chamar outras pessoas. E quem é que ele manda chamar? Os pobres, os humildes, os desprezados. Aí na versão diz que as pessoas à beira do caminho, não é? Nos valados. Mandou chamar essas pessoas para poder encher o salão de festa. Não foi isso que aconteceu aí na história? Amém? Queridos, esse aí é justamente o retrato do Evangelho. O Pai, Deus, é o rei aqui da história, aquele que preparou a festa. O Filho é o noivo, é Jesus Cristo. E a noiva é a igreja, que é convidada a participar do banquete eterno. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Já pensou rejeitar o convite? Querida, rejeitar o convite é dizer: eu quero ficar para a grande tribulação. A terra vai gemer, no céu vai ser festa, para quem aceita o convite. E tem muita gente rejeitando o convite. Quando você diz na igreja e faz um apelo: quantos aqui querem aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão. Quem não levanta a mão e quem fica calado está dizendo: eu não quero. Está dizendo não para o convite. O convite é receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É um convite que o Evangelho faz, e a pessoa rejeita o convite. Lá no céu, as nossas lágrimas serão enxugadas, mas aqui na terra vai ter choro. Lá no céu nós vamos receber vestes brancas, a noiva no encontro com o noivo. Nos casamentos que nós vemos aqui na terra, a noiva é a que mais se prepara para o casamento. Acho que na vida a mulher sempre se prepara mais, né? Se falando aqui do plano terreno. O homem coloca um terno, parece que terno é tudo igual mesmo. Só muda a cor, a não ser que o cara coloque um cor de rosa, para se destacar, um verde. Mas basicamente, pouca coisa muda, né? Um terno, uma calça, uma gravata. Agora é moda o cara colocar terno, colocar um tênisinho branco. Compra um tênisinho branco, para ver se muda um pouco, né? Mas a noiva se prepara. Não é só no dia, não. A noiva se prepara por meses, cuidando, porque quer estar linda no dia do casamento. Vai para a academia, emagrece, fica toda tchan-tchan,
Vai chegar no dia do casamento arrasando. Depois que casa, acaba a academia, acaba tudo e volta a velha pizza. E tudo despelanca de novo. Não estou falando de todas, mas a maioria é assim. Parece que já casou, já casei, pronto. Não é assim não, tem que continuar cuidando, tá, irmã? E o irmão também tem que se cuidar, porque tem muitos irmãos aí também não se cuidam, né? Depois tá solteiro, quer tá todo, né? Aí casa, quer andar de bucho quebrado. Aí não dá, né? Barriga tanquinho com o batedor. Tem que cuidar também. O marido fica bonito para a mulher bonita para o marido. Coisa que eu acho mais ridícula é a mulher tá com cara toda feia, toda esgadanhada, aí separa, quer se arrumar e postar foto no Instagram, que é para o cara ver. Deve dar mais raiva ainda. Estava comigo, essa praga não se arrumar, não tinha nem cabelo, agora está aí, ó. Dá raiva. Mesma coisa o homem, está todo velho, todo esculhambado, cabelo despontado, tudo, né? Aí separa da mulher que está agora todo coisado. A mulher olha e fala: uma praga dessa aí, ó, vivia morto em cima das pernas, não tinha ânimo para nada, agora está lá, dando uma de que, não, querido, assim como você prepara para o dia do seu casamento, né? E foi assim com a Beth, o dia do casamento dela, ela colocou o melhor perfume, escolheu o vestido meses antes, né? Do dia que a Beth acha que ela escolheu até um ano antes. Ela é organizada aqui só vendo ela, né? O Almir não, escolheu num dia antes, ele chegou lá e disse: me dá isso aqui. Eu acertei, né? Então é assim, houve todo um preparo. Queridos, nós estamos falando de quê? Preparo. Será que nós estamos preparados? Nós somos a noiva. Nosso noivo já está pronto. Como é que está a nossa vida? Nós somos a noiva espiritual. Então nós temos que preparar a nossa alma. Como é que nós queremos chegar no dia da festa? A noiva bonita, a noiva arrumada, a noiva organizada para encontrar com Cristo, e quando Cristo olhar, falar: que noiva linda, que noiva maravilhosa. Ou aquela noiva esgadanhada, cabelo desorganizado, a barra do vestido suja de barro, os pés desorganizados, e vai, aquela noiva que vai andando, vai pisando no vestido, tem que ter a gente ajudando para não cair. Que eu vi um casamento assim uma vez, ó, é feia. A bichinha vinha andando, arrumaram um vestido que era maior que ela, ó. Ela vinha andando, pisava no vestido, de vai cair. Eu daqui, de vai cair, o povo ajudando, levantando de um lado. Eu digo: meu Deus, não tinha um lugar para fazer uma barra do vestido dessa mulher não, meu pai. Eu pensando comigo, né? E o noivo no altar esperando também, né? Eu digo: meu Deus, pelo amor de Deus, organiza, né? Como é que nós vamos chegar? Jesus vai olhar para você e vai falar que pessoa linda, que pessoa maravilhosa. Ou vai olhar para você e vai ver você todo manchado, tudo sujo, zóio remelento, faltando dente. Vim para casar com você, Jesus. Ele vai dizer: não, comigo mesmo não. Cheio de pecado, porque a feiura nossa para Jesus é o pecado, irmão. É o pecado. Aquela lista que eu falei para você: mentiroso, maldizente, blasfemador, impureza na nossa vida, é o pecado. As nossas vestes têm que estar limpas e não manchadas pelo pecado. Quando nós estamos com a nossa vida cheia de pecado, é a mesma coisa da noiva feia. Para de ser noiva do Chuck, noiva feia, ninguém quer não. A noiva do Chuck é um filme de terror que tem aquele brinquedo assassino. Ele arrumou uma boneca lá, bicha feia. Quero casar com você. Nem o Chuck não quis, que o Chuck estava tentando era matar ela. Se livrar daquela peste. Não, ninguém quer não. Você acha que Jesus Cristo vai te receber cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de avareza, cheio de impureza? Não vai, de jeito nenhum. Garanto que no dia do casamento,
do irmão Nilton com a irmã Aline, ela estava feia ou estava bonita, irmão? Estava bonita, não estava? Senão ele tinha desistido. Tem um vídeo de um senhor rolando aí, ele tem mal de Alzheimer, um senhor, não sei quem está vendo esse vídeo. Aí a filha dele filma ele e fala: pai, o senhor é casado com ela, que é minha mãe. E ele fala: o quê? Eu casei com essa mulher aí? Meu Deus do céu, ela é feia, hein? Ele tem Alzheimer e ele fala a realidade. Não sei quem já viu esse vídeo aí. Não, mas ela é feia, hein? Pai, respeita a minha mãe, você casou com ela. Não, eu acho que eu era bêbado quando eu casei com ela. É muito engraçado esse vídeo, sabe, queridos? Mas essa é só uma brincadeira, mas para mostrar que Jesus não vai casar com o pecado. Nosso pecado nos afasta de Deus, as nossas iniquidades nos afastam, Ele não vai aceitar. Então não basta ser convidado, nós precisamos estar com vestes de justiça, vestes purificadas, e é lavado no sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Todo dia você peca, então todo dia você tem que confessar, mas tem que parar, sair da prática do pecado, né? O texto aí diz que teve um homem que entrou sem veste nupcial. Conta ou não conta na história aí? Que teve um que foi convidado lá e entrou sem veste nupcial. O que aconteceu com ele aí na história que foi lida? Foi colocado para fora da festa. Foi colocado para fora da festa. Queridos, e assim muitas pessoas estão na igreja, mas poucos estão com Cristo. Tem gente que quer entrar na festa de qualquer jeito, vai ser colocado para fora. Por isso é hora de nos prepararmos, de purificarmos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração e nos revestir do Espírito Santo. Eu vou falar aqui das características da noiva. A noiva, primeiro, ela é fiel. Você gostaria de casar com uma noiva que diz: nosso relacionamento vai ser aberto? Que eu dei o exemplo para você agorinha. Vou casar com você, mas eu vou ficar com o personal trainer, com quem der moral para mim, eu vou ficar também, não é? Você vai querer uma noiva dessa? Você vai querer entrar num casamento desse? Se o teu marido, teu futuro noivo falar assim: eu estou casando com você, mas eu vou continuar sendo assim, pegador. Olha, você vai casar com um cidadão desse? Não. Então, característica da noiva: fidelidade. Segunda característica: santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. A noiva, terceira característica da noiva do Cordeiro: ela não se mistura com o mundo, não dá lugar ao mundo. Romanos 12, 2. Abre comigo para você ver, Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela não se mistura com o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Quarta característica da noiva do Cordeiro: ela espera pelo noivo. Está esperando, está aguardando, está se preparando todos os dias. Quinta característica: ela adora a Deus. Adora. Noiva é adoradora. Queridos, se nós não conseguimos adorar a Deus num culto congregacional, onde o ministério de louvor é para incentivar você a adorar um pouquinho, e tem crente que passa o louvor, nem ânimo para ficar um pouquinho em pé ele tem. Queridos, se você não consegue ficar em pé 30 minutos para adorar, 30 minutos de adoração é pouca coisa. Não estou dizendo que só adora em pé. Senta e adora sentado então, ao invés de estar
assistindo, ó, a cabeça está lá longe. Nós temos que adorar a Deus, e não só aqui, todos os dias. Sexta característica, ela proclama a mensagem do noivo. Você já percebeu que a noiva só fala do noivo? É igual a Letícia só fala do Felipe, apaixonada, meu irmão, com a vida desse jeito. Tudo é Felipe. Na boca da Letícia só é Felipe, não é não? Quem convive um pouquinho com ela e da coreografia, não é? Ai, termina logo que eu tenho que ir lá para o Felipe. Ela liga para falar com a pastora. Você acha que ela quer falar com a pastora? Ela quer perguntar do Felipe. Ela manda uma mensagem para mim, para falar do Felipe. Ela vem para o culto para ver Jesus e o Felipe. É desse jeito. Você vê a alegria dela quando eu falo, abre a Bíblia em Filipenses. Ela vai, lindoida. A noiva só fala do noivo. Nós somos noiva. Quem é noiva de Cristo aí, diga amém. Será que você só fala de Cristo? Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Noiva apaixonada proclama o evangelho. Crente que não prega o evangelho é noiva relaxada, noiva que não está nem aí para o noivo, não fala do noivo, não compartilha nada do noivo. A gente quer falar para a pessoa. Quem ficará de fora desse evento glorioso? A palavra do Senhor nos assegura. Eu li lá em 1 Coríntios capítulo 6. Todos os que não forem fiéis e puros até a volta de Jesus. E Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 12 a 15, traz uma relação aí detalhada também, vamos ver? De quem não vai entrar nas bodas. Vou ler pela segunda vez um outro texto, ó. Pela primeira vez um outro texto no mesmo assunto. Apocalipse 22, de 12 a 15. 12 a 15. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. E ele diz, versículo 15: de fora ficam os cães. Eu vou explicar quem são esses cães, né? Não está falando dos cachorrinhos lá da Larissa, do pet shop, não, do Totó, das Belinhas, não. Os cães são aqueles que voltam ao vômito, que o cachorro faz isso. O cachorro ele come, aí aquele negócio parece que não deu muito legal para ele, bota para fora, aí daqui a pouco ele come de novo o próprio vômito. O cachorro é assim. E aí o que acontece? É aquela pessoa que um dia teve Jesus, um dia se alimentou da palavra e rejeita, bota para fora, o cachorro volta ao vômito. Ou pode ser aquela pessoa que estava lá no mundo, experimentava tudo do mundo. Eu acho que vai dar mais certo assim. Estava lá no mundo, experimentava tudo do mundo. Aí ele colocou o mundo para fora. Eu vou viver uma nova vida. E depois ele volta ao vômito. Na verdade, eu quis dizer foi isso. Fica com essa segunda ilustração aí. Continua. Os feiticeiros. Ah não, mas feiticeiro eu não mexo não, pastor. Credo, nunca matei uma galinha preta e coloquei na esquina para ninguém. Nunca acendi vela preta para ninguém. Mas querido, quando você torce contra o seu irmão, quando você deseja o mal do seu irmão, ou quando você é rebelde com o seu líder na igreja, é feitiçaria. Salvo engano, é Samuel que diz, porque o pecado de rebeldia é o mesmo que feitiçaria. Crente rebelde, você fala com ele, é feitiçaria. Os impuros, fala de novo, os assassinos. Não, mas assassino não. Mas aquele que diz, para mim,
fulano morreu, está na mesma igreja, mas não falo. Você matou ele, no seu coração, mas você matou. Os idólatras é aquele que ama e pratica mentira, vai ficar de fora. E aí, queridos, olha, o contraste entre dor e glória, a escolha é nossa. Entre grande tribulação ou bodas do Cordeiro, a escolha é nossa hoje. Entre dor e glória, enquanto o mundo vai enfrentar a dor da grande tribulação, os salvos vão participar da glória celestial. Queridos, Deus é o mesmo Deus, mas os ambientes diferentes. O mesmo Deus é que vai lançar a ira na terra, caos, juízo e destruição. E é o mesmo Deus que vai organizar a festa de adoração e de alegria para o seu povo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Estou terminando, que hoje é um pouco mais longo mesmo, tá? Aguenta aí. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, esse tribunal de Cristo aí é para os remidos. Esse tribunal aí não é para condenar ninguém, é para recompensar. Aqueles que permanecerem fiéis vão ouvir as palavras que eu já li para você, né? Vinde benditos de meu Pai e entrai no gozo do vosso Senhor, Mateus 25, 34. Então, queridos, esse tribunal de Cristo aí, os cristãos, aqueles que morreram em fidelidade, eles vão receber a recompensa por tudo o que fizeram. Então, o tribunal de Cristo é diferente de julgamento ou trono branco. Trono branco que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 20. Esse do capítulo 20 é o trono branco, é o julgamento ou juízo final, para condenação, antes de serem lançados no fogo. Então, o trono branco é o julgamento para a condenação dos ímpios. Tribunal de Cristo é para recompensar os justos, tá bom? Então, o trono branco é só para os incrédulos, o tribunal de Cristo para os fiéis, tá bom? Para você não confundir aí. Então, o tribunal de Cristo não vai punir pecado, não vai castigar ninguém, mas cada um vai ser recompensado pelo que fez, ou deixar de ser recompensado pelo que não fez. E aí fala de galardão. Então existem galardões diferentes, existem honras diferentes lá. É lógico que é aquele que se dedicou mais, maior honra. Aquele que se dedicou pouco, pouco também, não é? Há de se comparar. Quem acha que vai receber o mesmo galardão que, por exemplo, o apóstolo Paulo? Eu acho meio difícil, né? De dizer, não, o meu prêmio lá vai ser igualzinho do apóstolo Paulo ou igualzinho de Pedro, meio difícil, não é? Mas para você entender aí, tá? Então, o tribunal de Cristo vai acontecer justamente no arrebatamento da igreja, lá nas bodas do Cordeiro, tá? Última pergunta para a gente terminar, que essa pergunta eu sei que está aí na sua cabeça, e você perguntou: e durante a grande tribulação, pastor, ainda haverá salvação? Ainda tem jeito de ser salvo na grande tribulação? Sim, sim, haverá salvação. Após o arrebatamento, logicamente, a Escritura, a palavra de Deus, ela não vai perder a sua inspiração, o seu poder. Então, muitas pessoas vão ser salvas, e como você vai ver na próxima lição, antes do milênio, você vai ver que depois da grande tribulação, uma multidão vai ali comparecer, e os fiéis que desceram com Cristo vão perguntar: e quem são aqueles que estão ali vindo de vestiduras brancas? E Jesus vai dizer: são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ainda vai haver salvação, porque a palavra de Deus ela vai continuar atuando, como nos diz o profeta Isaías capítulo 40 versículo 8, ele diz assim: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
E encerrando hoje, eu posso dizer que cada segundo que passa nos aproxima do toque da última trombeta. A qualquer momento, os céus podem se abrir e o noivo pode vir buscar a igreja, a sua noiva. Muitos estarão trabalhando, como diz lá, um estará no campo, um será deixado, o outro será levado. Então, mesma realidade nossa, muitos estarão trabalhando, estudando, dormindo. Lá no texto fala, estarão no leito, um será levado. E de repente, no abrir e fechar de olhos, os salvos desaparecerão, enquanto o mundo vai ficar aqui para tentar explicar o caos. Quem for arrebatado no céu, numa festa, servido pelo próprio Cordeiro. Queridos, tudo que eu contei para você aqui não é história, não é lenda, não é história da carochinha inventada. São promessas de Deus e vão acontecer. A grande tribulação não é um mito, é um aviso. Cabe a nós escolhermos hoje qual desses eventos eu vou participar. É hoje que você escolhe. Eu vou estar na festa ou vou estar na dor? Eu vou estar com Cristo ou vou estar sem Cristo? O convite está sendo feito hoje. A mesa está posta, as vestes disponíveis. Nós precisamos aceitar o convite hoje, nos arrepender hoje. Feche os teus olhos aí onde você está. E eu termino dizendo, meu irmão, Jesus está prestes a voltar. Olha, não é coincidência, mas eu fui dar uma olhada, várias igrejas, não só no Brasil, depois você pode pesquisar isso, em vários lugares espalhados pelo mundo, na mesma época em que Deus colocou no nosso coração, para falar desse tema, e eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo, muitas igrejas estão falando sobre esse tema, a volta de Jesus Cristo. Depois você olha, eu fiquei até assustado, porque eu não sabia. Eu até sobre esse tema, eu perguntei para a pastora, que eu estava com 2 temas para trazer para a igreja. Um era sobre milagres, e outro era sobre a vinda de Jesus, e a pastora falou para mim, fala sobre a vinda de Jesus, deixa esse para depois. Queridos, não é tempo de brincarmos com a salvação, e nem de estar com o nosso coração dividido. Jesus te convida hoje para ser noiva, limpa, pura, pronta para o encontro celestial. E eu termino com a seguinte oração, você com seus olhos fechados, que o Senhor Jesus Cristo nos purifique as nossas vestes, o nosso coração com seu precioso sangue. Nós não queremos, Senhor, estar entre os que se lamentarão na grande tribulação. Nós queremos, Senhor, estar entre aqueles que irão celebrar nas bodas do Cordeiro. E que o nome de cada um aqui hoje, ou de quem essa palavra alcançar, que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, e que nós estejamos preparados para a volta de Cristo, preparados para nos encontrarmos com o nosso noivo. Nos reveste e nos guarde, e nos sela com o Espírito Santo até o